Estamos de volta aqui no Sinal Aberto para falar de política, porque o cenário de 2022 está cada vez mais próximo, mais presente, e nós temos agenda, já estamos em contato em áudio e vídeo com o ex-reitor da PUC Goiás, Volmir Amado, que é pré-candidato, a gente já pode falar assim, do PT, do Partido dos Trabalhadores, para o governo de Goiás. Muitos petistas querem o senhor como candidato ao governo no ano que vem. Volmir, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia a todos também que nos acompanham. Prazer ter o senhor com a gente aqui. Antes de mais nada, qual é a situação interna no partido, ex-reitor, para a definição de um candidato no ano que vem? O nome do senhor está à disposição? Isso já é uma pergunta. E quando, na visão do senhor, o PT deve escolher um candidato no ano que vem? O nome já está à disposição. Eu conversei durante esses 5 meses com diversas lideranças dentro do partido, mas também com outras lideranças partidárias para ver possibilidades de aliança. Claro que eram conversas mais informais, mais livres, mas um pouco ouvindo isto. Percebi assim, parece que aqui em Goiás tem o partido do esperando. É o maior partido que tem em Goiás. Estou esperando. Candidato fulano, candidato Beltrano, vão dizendo assim, olha, eu quero ser candidato. Ah, muito bem, para que partido? Não, eu estou me esperando. Quer dizer, há um pouco um clima de expectativa, incerteza, indefinições, ver como o cenário se define melhor no próximo ano, ver em que medida as funções no governo federal, os principais cargos e, sobretudo, do nosso partido, do governo Lula, do presidente Lula, que venha a se candidatar. Então, isso, claro, que deixa um cenário bastante indefinido no país. Bom, eu tive esses 5 meses de conversa, pelo menos tive umas 100 reuniões com muita gente, e, por um lado, um diálogo com gente de outros partidos e depois dentro do próprio partido. E depois culminou com a reunião no sábado passado, próximo passado. E nele foi o diretório estadual, teve a presença, porque foi uma reunião ampliada, de também presidentes dos diretórios municipais, e foi muito bem acolhido, recebido, aplaudido. Então isso já me deixou bastante confortável dentro do partido. E claro que agora tem os desdobramentos seguintes, porque teremos também uma reunião com a Executiva Nacional, há sempre uma integração entre o partido pensa, por um lado, a articulação nacional e, por outro, em cada estado, fazer com que possibilidades de aliança. O fato é, Rubens, que eu estou aí com o nome à disposição, o partido acolhendo muito bem, e vendo quais os passos seguintes. Nós temos 3 planos, sobretudo. Um é do governo federal, palanque para o Lula em cada estado. Segundo, composição de bancada de deputados federais e deputados estaduais. E, claro, formação de chapa majoritária. E o terceiro aspecto é, tanto quanto possível, a composição de alianças. Então, alianças com partidos de esquerda e com partidos de centro. Volmir Amado, ex-reitor da PUC Goiás. E aí, Volmir, o senhor então está querendo acabar, nesse caso, com o gerúndio. Não quer estar esperando nada, quer mudar até o verbo. Quer agir. O senhor acha que o PT já está no momento do PT definir um pré-candidato e que esse trabalho já se desenvolva para a eleição do ano que vem? O partido já vem com este modo determinado há muitos anos. Tem toda uma experiência de gestão no país, conhecida, também exatamente por causa do desempenho, das realizações, também os embates, os desgastes, tudo isso acumulado historicamente, mas que revela um partido há mais de 40 anos com impostação, com presença, com determinação. Mas, sobretudo, nestes últimos anos, com tantos desafios enfrentados, é claro que o partido está reposicionado, purificado, atualizado e se recoloca também. Já temos preparado no país, a partir do Instituto Perseu Abramo,
um plano de reconstrução e transformação do Brasil e, claro que inserindo e reinterpretando, relendo, reenculturando este plano nacional para o país, aqui para nosso querido estado de Goiás. Portanto, claro que tem um posicionamento do ponto de vista programático e também do ponto de vista das pessoas. De modo que, de nossa parte, não temos dúvida. Nós não temos quanto à abertura para possibilidades de aliança. O partido tem quadros, tem nomes, tem gente generosa, profissionais, intelectuais, empresários, lideranças populares, gente de vários lugares do Estado, técnicos, enfim, uma pleiade de homens e mulheres que estão capacitados e preparados para servir ao povo, para servirem a Goiás e ao país. Então, em razão disso, claro que nós não estamos esperando. Nós vamos dialogando, construindo possibilidades de diálogo, de futura governabilidade, mas determinados. Se há, vamos dizer, uma disposição conjunta em relação a isso, claro que eu me coloco também numa mesma posição de determinação, de posição arrojada e, sobretudo, de um olhar prospectivo. Pré-candidato a governo pelo PT, Volmir Amado, conosco. Cileide Alves. Bom dia, professor. Obrigado pela presença. Bom, além de esperar, né, o senhor e conversar, eu imagino que também há alguma já diretriz, né, que o senhor está seguindo aí do partido. E eu queria só entender um pouco melhor essa diretriz. Quer dizer, o senhor é um pré-candidato efetivamente para ser candidato ou não? É um pré-candidato que pode não se tornar candidato porque aí o PT não teria candidato próprio? Cileide, em primeiro lugar, eu gostaria de um abraço a você, conheço há tantos anos, pelo menos umas 3 décadas, então minha admiração e amizade, respeito para com o seu trabalho e para com o seu desempenho aqui em Goiás. Leio com regularidade sempre suas análises e muito tem me ajudado, não só agora, mas durante toda a minha atividade profissional e intelectual, ative sempre como uma das profissionais brilhantes neste campo da comunicação e da análise política. Então, obrigada, professor. Reiterado isto publicamente. Segundo, gostaria de dizer o seguinte, olha, nós não estamos brincando de fato, com candidatura majoritária. Realmente nós temos uma determinação. Veja bem, se lá na frente houver outras possibilidades de aliança, é claro que se ajusta, seja de um lado, seja do outro, porque um diálogo, uma aliança, ela exige uma flexibilidade recíproca, seja de outros partidos, seja de nosso partido. Mas o fato é que o PT, nesse instante, está colocando os seus nomes para concorrer. Então, é esta a nossa determinação, seja aqui, seja em outros estados, seja no Brasil. Então, não há, assim, hipóteses oscilantes, não, oscilações. E também para o presidente da República. Nós não temos dúvida que o pré-candidato será o Lula. E assim também não temos dúvida quanto aqui. Agora, tudo depende depois de outras possibilidades. Veja, isso não é aleatório, nem é subjetivo. Como eu disse, eu pessoalmente, mas também a liderança partidária, eu pessoalmente tive ao longo de 5 meses o diálogo com diversos partidos, com lideranças partidárias, de PSDB, PSD, PSB, MDB, enfim, antes dessa aliança que teve MDB e o DEM, enfim, com vários outros partidos. E deste diálogo e se percebia sempre duas, vamos dizer, posições da parte de outros partidos, sobretudo partidos de centro, alguns de esquerda. Era, como eu disse, estamos esperando,
por um lado, este aguardo, mas, por outro, também temos disposição de lançamento de candidaturas próprias. Então, veja, o fato do PT colocar de um modo incisivo, determinado, que terá um candidato próprio, é porque também teve uma interlocução, um levantamento de possibilidades, um diálogo, um discernimento durante meses. Então, não é assim, vamos fazer um balão de ensaio. Não, pode ser que eventualmente lá na frente tenha mudanças, mas por enquanto, pelo discernimento realizado, pela caminhada feita, e não por dados subjetivos, para fazer tentativas, para fazer simulações, em razão, portanto, de uma caminhada, é que tem esta determinação de apresentar um nome próprio. Professor, eu tive essa impressão porque eu vi que o encontro deste fim de semana ficou definido que o senhor teria se colocado à disposição para ser candidato, mas que no momento certo essa candidatura seria definida. Então não é isso, quer dizer, o senhor é pré-candidato, pode mudar, mas o senhor é pré-candidato, é isso? Veja bem, o encontro desse final de semana era uma reunião ampliada do diretório estadual. Então, era uma reunião mais aberta e não era uma reunião deliberativa. De modo que era para sentir também o conjunto do partido, com o qual eu já tinha também conversado individualmente com todos, todas as manifestações foram favoráveis. Agora, nós temos sempre na definição oficial passos que se faz, porque a escolha de um nome, no caso do PT, não se faz nem por direito hereditário, nem por imposição de um de outro, mas é um pessoal inteligente, eles gostam de palpitar, de dar suas opiniões, de fazer suas interpretações, suas análises de conjuntura, avaliar perfis. O fato é que tem um único nome apresentado, é o meu nome que foi apresentado. Agora, não era reunião deliberativa, então esta é a primeira característica que teve da reunião. A segunda, nós sempre temos um diálogo com a executiva nacional, então, com Guimarães, com Gleisi Hoffmann, com o próprio Lula, e vendo como está o acerto e as articulações no país. Então, a gente converge, tem sintonia, e, sobretudo, também por razões de futuro, porque a governabilidade, mais que isso, toda a potencialidade de um governo no Estado, se tivermos esta coincidência partidária no governo federal e no governo do Estado, é claro que isso vai ajudar muito a Goiás. Então, por isso, queremos essa estreita sintonia e convergência de ambos, da Executiva Nacional, do governo federal com o futuro governo estadual. Então, em razão disso, nós estamos, claro que com os devidos cuidados, dando passos com segurança, seguindo as formalidades partidárias e também, claro que isso vai chegar à convenção no próximo ano. Mas, realmente, hoje, a receptividade do partido é grande, já a agenda para ir para as diversas regiões, a presença dos presidentes dos diretórios com todo o apoio. Então, quer dizer, vamos dizer, de um modo tácito, uma aceitação geral. Agora, do ponto de vista formal, claro que não se apresentou, porque há passos sucessivos aqui ou em plano nacional que vamos dialogando, conversando para ver os melhores caminhos. Professor, além do verbo esperar, eu acho que tem um outro verbo que está sendo muito conjugado aí, que é conversar, né? Os partidos não estão decidindo, mas estão conversando. O PT está conversando e se estiver, com quem? Realmente você tem razão. Está tendo muita conversa, muito diálogo. Isso eu acho positivo, porque também não se trata de você querer conversar, mas de outros estarem abertos a conversas. Então, isso tem acontecido e eu tenho sentido realmente esta receptividade. Está muito diferente do passado. Do passado havia como que barreiras ideológicas, algumas animosidades. Havia alguém ainda que dizia que havia água e óleo, essas coisas que não misturam. Não é mais assim. Mesmo com quem usa essas expressões. Realmente nós
como lhe disse, já tive conversas, a presidente do partido, os parlamentares já tiveram com diversos partidos, como disse, de esquerda e de centro. Eu nominei rapidamente, não é o caso agora de detalhar estas conversas, mas foram diversas. E esta é a disposição recíproca. Agora, claro que sempre encontro no PT um partido orgânico, um partido com proposta, com clareza. E, às vezes, aqui e acolá, outros partidos experimentam um momento de instabilidade, seja programática, seja de nomes, seja de projeto, e isso a gente sente também. Às vezes é a própria experiência da pessoa, é a sua presença numa conjuntura interna partidária, são esses desfechos como aconteceu com o MDB. Eu conversei com o Daniel Vilela e coloquei um grande partido, pode ter sua liderança própria. Nós tivemos experiências históricas no governo federal, no governo municipal aqui em Goiânia, de alianças, e deram, sim, foram exitosas. Então, por que não isso não acontecer prospectivamente também? E depois o próprio partido. Acho que partidos também perdem na medida que se diminuem na sua grandeza e, sobretudo, considerando a sua capilaridade. Então, de modo que isso teve muita conversa e vai continuar tendo. Agora, eu penso que a partir do próximo ano as coisas vão se acelerar um pouco mais. O fato que aqui também a aliança DEM-MDB precipitou um pouco no Estado esta situação. O que a gente observa em outros estados, não só pelos meios de comunicação, mas conversando com as pessoas, não há este modo acelerado com que está aqui. Aqui, possivelmente, havia outras motivações, talvez de medos de derrota, de modos de avaliação do governo, de que fosse um primeiro turno, um primeiro mandato, e que seus reveses e seu desempenho não tivesse aprovação da população. Então, claro que este tipo de aliança, acontecida prematuramente, depois de 2 anos e pouco de governo do Estado, ele precipitou que outros partidos começassem a se movimentar também. A rigor, deveria ser, claro, o ano eleitoral como o ano mais propício. Então, eu creio que isto suscitou um clima, uma disposição política no Estado de um modo diverso em relação a outros estados. Professor, o PT fez parte da aliança de Gustavo Mendanha em Aparecida de Goiânia. Hoje, fora do MDB, o Gustavo está tentando se viabilizar. Ele é uma opção de aliança ou não para o PT? Eu mesmo conversei muito com o Gustavo Mendanha, ele tem boa disposição, mas está aberto. O fato é que nós vamos colocar uma condição para qualquer aliança, é que nela haja o palanque do Lula em Goiás. Esta é a primeira, se o candidato, se é o partido, se a pessoa, se o interlocutor tiver dúvidas quanto a isto, nós não temos como fazer aliança, evidentemente. Este é o ponto primeiro do diálogo. O segundo, claro, que é o diálogo programático, é a composição futura de governo, são os nomes, é o corpo de valores, isso tudo, é a biografia das pessoas. Então, isso também se levará em consideração. Mas se o candidato tiver disposição do palanque para o Lula, ok, porque nós temos também esta, vamos dizer, essa estratégia, esta macroestratégia nacional. Mas o Gustavo sempre esteve muito aberto para com o PT, mas a questão que está muito aberto também é em relação a muitos outros partidos, a muitas outras pessoas e a outros projetos, e dá muitos sinais simultâneos. Esse é o meu modo de ver. Talvez ele esteja numa fase de discernimento e esteja avaliando todos esses desdobramentos. Isto nós também compreendemos e respeitamos. Ele enfrentou uma situação, de alguma maneira, vou dizer entre aspas, traumática dentro do partido. Não é fácil para uma pessoa se desfiliar depois de uma caminhada feita pelo pai, por ele próprio,
uma trajetória construída, relações de confiança, composições que ele teve de gestão, e de repente ter que romper com isso tudo e discordar e desfazer laços com amigos de longa jornada. Isto são amizades que assim se estremecem, é a pessoa que subjetivamente também se envolve, as emoções que vêm muito, e elas existem, sobretudo na política. Então, de modo que ele está vivendo este momento também. Mas também este leque grande, indefinido, e o perfil dele o coloca nesta condição, né? No fato que, de qualquer modo, ele sempre sinalizou com muita disposição para com o nosso partido e, eventualmente, com alguma proposta de futuro, de composição. Quer dizer que um casamento aberto com o Gustavo Mendanha não vai rolar, quer dizer, ou seja, o PT fazer uma aliança com ele e ele não ter compromisso de apoiar candidatos a presidente da República. Não, em nenhuma hipótese haverá isso com nenhum outro partido. Ou apoio da Palanque para o Lula, ou nós não temos como fazer aliança, nós preferimos lançar candidatura própria. Então alguns têm dúvida também, porque não querem assumir polarizações, porque esperam terceira via, porque acham que o Moro é uma terceira via. Se for o Moro, então, nem possibilidade de, depois de toda a condução da Lava Jato, nem de segundo turno. Quem apoiar o Moro, nem se houver segundo turno, o partido não tem como aceitar. Não há como. Tem muitos traumas, a situação foi muito traumática, com repercussão, com consequências internacionais. O mundo compreendeu isto, todo este movimento político ocorrido, e isso teve muitas sequelas no partido, as pessoas estão muito machucadas com isso. Então, de modo que terá que ser claro, quem for Bolsonaro, dê palanque para ele, quem for Moro, dê palanque para ele, mas quem fizer aliança com o PT deverá ser. Esta é a nossa primeira condição básica. Veja, não é porque é uma pessoa, é porque é um projeto de sociedade, uma reconstrução do país em novas bases de confiabilidade, de ética, de compromisso social, do pobre estar no coração do orçamento, de reconstrução da cidadania, de respeito à ciência, à dignidade humana, de crescimento do país, de geração de emprego. Então, veja, é um jeito de pensar, de fazer e de ser que é diverso, que é diferente que nós queremos para o país. E o Lula, de alguma maneira, personifica esse projeto global, e claro que é um nome, nesse instante, vai se tornando assim, do tamanho mais do que o país. As pessoas, mesmo que não são do PT, dizem assim, mas no Lula votamos. Então ele vai se tornando um projeto também almejado pela sociedade. As pesquisas vão indicando, mesmo em regiões que às vezes predomina, vamos dizer, focos bolsonaristas aqui no Estado, que o Lula tem maioria, tem mais indicações de voto. Então, veja, é a sociedade que vai acolhendo e almejando uma mudança. Esta mudança de país é a que se quer, vamos dizer, captar como intuição também do povo de Goiás. Quer dizer, uma inquietude que se experimenta e uma situação que tem que ser superada. Não adianta, assim, apresentar números favoráveis, que o PIB melhorou um pouco, que a arrecadação fiscal deu uma melhorada, mas aí a melhorada fica para o Estado e não para a sociedade, porque as famílias vão comprar o gás, a carne, o macarrão, o feijão, e o emprego, a falta de emprego, e aí tudo vai ficando difícil. Quando você tem carne exportada para europeus e asiáticos, e você tem ossos para os goianos, mas assim, com o crescimento da fome, da miséria, você não tem como pensar um governo em que a dimensão social ela seja apenas complementar,
elas sejam, vamos dizer, uma ação de primeira-dama, de uma organização de voluntárias. Claro que isso é importante também, mas a nossa visão partidária, programática, é que, de fato, a dimensão social ela deve presidir, ela deve estar no coração do governo. E é isso que nós pensamos por o país. Se o país votar e achar que isso é necessário, é evidente que isso não está descolado de, vamos dizer, da infraestrutura, de asfalto, de estradas, de reindustrialização na base da automação, de uma revisão mais eficiente de qualidade dos serviços públicos. Tudo isso está contemplado, mas, sobretudo, haverá 2 eixos fundamentais que serão retomados com muita força, que é fome zero e desmatamento zero. Ou seja, nós queremos interrelacionar a dimensão social com a dimensão ambiental, porque elas estão interligadas, integradas, e porque também, quando há falta de água, é o pobre o primeiro a sentir. Quando há uma situação de impacto ambiental, são os mais vulneráveis aqueles que sofrem. Então, é claro que não se trata só do meio ambiente ou só da dimensão social, mas ambas integradas, e isto como foco de preocupação na gestão que o governo no Brasil vai precisar e que em Goiás também isto venha a ser. O fato é que nós temos um bioma comprometido, um cerrado que passa por incêndio, por esgotamento dos mananciais de água e também uma grande pobreza. E nós queremos que o governo considere isto como sua, vamos dizer, seu projeto prioritário. Rubens? É isso, Volmir. Obrigado pelo contato com a gente aqui. Um bom trabalho ao senhor. Enfim, a gente vai seguir acompanhando, claro, os passos aí para a eleição de 2022. Um abraço ao senhor. Bom dia. Um abraço, Rubens. Um abraço, Cileide. Um abraço a todos que nos acompanham. Bom dia a vocês.